é uma passagem muito conhecida, como essa semana não teve JCB, que é a Jornada do Conhecimento Bíblico, ali no panorama do Antigo Testamento, eu vou pregar em cima do Salmo 23. É um salmo extremamente conhecido, vocês de repente sabem até de cor salteado isso daí, nem precisa de repente colocar no ecrã, estou brincando, tá, Maria? Coloca assim no ecrã, tá? No ecrã da televisão. Mas é um salmo belíssimo, é um salmo que pessoas convertidas, eles leem muitas vezes, né? Coloca até em áudio, né? no YouTube para ficar escutando à noite para dormir, ou coisa parecida, colegas meus já fizeram isso, e ao mesmo tempo pessoas que não são convertidas, elas leem essa passagem. Para você ter ideia, eu coloquei no TikTok, eu fiz um videozinho de 3 segundos, postei no TikTok, falando não, só o versículo, Salmo 23, tal, só isso. Foi 3 segundos de vídeo. Já tinha pessoas falando que é o salmo do coração, mesmo não sendo convertido, li esse salmo. Então, assim, é um salmo realmente que é profundo. E esse salmo, no hebraico, ele, a princípio, alguns comentaristas vão falar que não é, há poucos, mas esse salmo, no hebraico, ele é atribuído, né, de Davi. Mas pode acontecer que não foi propriamente dito que foi Davi que escreveu, tá? Mas isso não altera em nada, até porque eu acredito que foi Davi, eu sou muito bem pé no chão, eu sou muito, vamos dizer assim, reformado, eu gosto de estar mais centrado na palavra, e eu acredito que foi Davi, até porque escreve com uma propriedade muito grande. E você vê, se você de repente nunca leu o Salmo 23, você tem que ler em tipo uma minissérie da Netflix, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, porque o Salmo 22 fala do pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aí você vai ler o primeiro versículo, que é o que Jesus falou na cruz. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Então Jesus está recitando ali na cruz o Salmo 22. No Salmo 23 é o bom pastor. E o Salmo 24 é o supremo pastor. Então é Jesus voltando em glória, rei da glória, para resgatar as suas ovelhas. Tá bom? Então depois você faz uma série de VC da Netflix, faz uma série bíblica lendo 22, 23, 24, que você vai ficar maravilhado com essa autoria que tudo indica que foi Davi que escreveu, tá? E aí, nessa situação toda, a gente, se você fechasse seus olhos agora, fechasse seus olhos e você parasse assim um momento, não tivesse essa música, não tivesse eu falando, silêncio total, não tivesse nenhum apito, nenhuma buzina, nenhuma criança gritando, nenhum cachorro latindo, ladrando, nada. Você de repente falaria, ó, que solidão, que silêncio total, isso daí é algo que é difícil de acontecer. Sim, é difícil de acontecer num mundo tão conectado que nós somos. A gente é conectado no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube e tantas outras redes sociais, e ao mesmo tempo a gente é conectado com o mundo todo, onde todo mundo está conversando. Ela tem que verbalizar, ela tem que falar o que está dentro do seu coração para que ela possa ser modificada ou de repente ela ser curada, e ela não imagina isso. Mas de repente, você mesmo conectado com todas as redes sociais, mesmo você cercado por milhões de pessoas, mesmo você aqui, aqui no bar, aqui na padaria do seu Bahia, mesmo você num estádio de futebol lotado do Maracanã, você cercado por milhões, milhares de pessoas, centenas de pessoas, você fala assim, eu ainda tenho a sensação que eu estou vazio, eu estou perdido, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo me conectar. Parece que você está num buraco negro. Porque todo cientista, todo físico, ele fala que o buraco negro é um lugar onde não tem ar, não tem nada. Você fica no espaço parado, não tem movimentação de nada. Então você está no centro daquele buraco negro. E você fala, mas eu tô conectado aqui à internet, ó, o scroll aqui do meu ecrã, do meu telemóvel, está andando. Mas eu não consigo. As pessoas falam comigo, mas parece que eu estou vazio.
E Davi, nesse Salmo 23, ele vai falar isso. Dessa situação que nós, muitas vezes, achamos que estamos conectados, achamos que estamos cercados por pessoas, achamos que está tudo fixe, achamos que está tudo bem, mas não está nada bem. Nós estamos no profundo do vazio, da escuridão, das trevas de nós mesmos. E não é da sociedade, é de nós mesmos. E aí, nessa situação, a gente faz aquela pergunta crucial: quem cuida de mim? Quem pode me proteger? Quem pode me orientar nessa caminhada, nessa jornada chamada vida? Quem pode? E aí Davi, ele começa no verso 1. Eu vou até pegar aqui a Bíblia de Jerusalém, pode colocar aqui atrás, Salmo 23, versículo 1, pode colocar em NAA, que não tem Bíblia de Jerusalém na YouVersion, tá? Então, na Bíblia de Jerusalém, ela tem uma versão diferente, que coloca assim no início: Salmo de Davi, Yahvé é meu pastor, nada me falta. Na sua versão, vai falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá bom? Então, é essa mudança. Mas a Bíblia de Jerusalém é a mais próxima, é a mais bonita, pelo menos nesse versículo que eu coloquei agora, é a mais interessante. E aí você, antes de saber esse versículo, como médico, antes de você chegar e saber se você está doente ou não, você tem que fazer exames, você tem que fazer uma análise. E aí o médico fala: olha, você vai fazer tal análise para você saber o diagnóstico. E antes da gente saber entrar nesse versículo, quem é o Senhor, quem é o pastor e nada me faltará, e os outros também na sequência, a gente tem que conhecer o que é ovelha. Você já se perguntou o que é ovelha? O que é essa situação? Porque Davi aqui era um pastor de ovelhas. No Antigo Oriente, a profissão mais, ou vamos dizer assim, em voga, no mais ápice, era o quê? Não era engenharia, não era físico, não era matemático, não era professor, era pastor. E aí você vê que nessa situação toda, Davi está colocando uma metáfora, vamos colocar assim, ou colocando uma singela comparação do ser humano com uma ovelha. E aí você tem que perguntar: mas o que é ovelha, André? Ovelha é aquele bichinho de 4 patas, quadrúpede, onde ele é toda aquela lãzinha toda bonitinha, você viu, toda branquinha? Mas embaixo daquela lãzinha bonitinha, branquinha, ele é algo muito difícil, extremamente difícil. Não, André, não é difícil. Claro que é. Primeiro de tudo, ela não consegue se cuidar, não consegue cuidar de si mesmo. Por que ela não consegue? Porque a ovelha é extremamente ingênua, extremamente tola, é extremamente calma. Ela não está ali para brigar com ninguém. Ela simplesmente, ela só quer passear no pasto. Ali, naquela relvazinha baixinha, bonitinha, ela só quer andar. Feliz da vida, ela não sabe se tem um urso, se tem um leão, se tem um leopardo. Ela não está preocupada com isso. E muitas vezes nós mesmos não sabemos cuidar de nós. Por quê? Achamos que somos muito, muito e muito. Só que, na verdade, nós somos ingênuos, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não conhece o nosso Deus e a gente não conhece quem é Jesus e o Espírito Santo. E a gente acha que nossa força, nossa prepotência de tão inteligente que nós somos, a gente acha que consegue resolver o mundo. E não conseguimos. Isso é uma ingenuidade. E a sociedade tenta ensinar isso para a gente, que nós somos perfeitos e não precisamos dos outros, e não precisamos de um Deus tão pessoal, que é o nosso Deus. E aí a gente vê que a ovelha, sabe o que é? Indefesa. Indefesa não, André, claro que é indefesa. Você já viu ovelha com uma garra? Você já viu se ela tem presa aqueles dentes afiados? Ovelha não tem. Não tem. Ela não ataca ninguém, ela é atacada. Ela não está preparada para se defender. Ela não possui garras como um leão, nem como um gatinho, aquele gatinho que todo mundo gosta de ter, que tem a sua unha ali, que
pula, às vezes, no nosso colo, e você, se não tiver uma proteção de um cobertor ou de uma almofada, ele vai lá e machuca a sua perna, a ovelha não tem. Não tem. Então ela não consegue se defender. Por isso que o pastor, como está no Salmo 23, a gente vai falar isso, ele tem o cajado, o seu bordão e a sua vara. E aí você vai vendo que a ovelha, ela não consegue limpar sozinha. Sabe quem limpa? É o pastor. É engraçado, né? O gato se limpa, ele lambe a patinha. O próprio cachorro, quando ele anda e quando ele sente que a pata está muito suja, ele se auto-limpa. Praticamente todos os animais, eles se limpam. A ovelha é o único animal, a princípio, que não se limpa. Até o passarinho, ele vai lá e mergulha na água e volta. A ovelha não faz isso. Ela gosta de ficar suja. E o pastor, ele com cuidado, ele vai lá e vai limpar. E Davi está nesse sentido, mas começa a prestar atenção, de repente você é uma ovelha e você está num desses tópicos aqui. A ovelha, sabe que ela é míope? Ela não consegue enxergar a frente. Ela enxerga tudo embaçado. Então ela não sabe se aquilo ali é o pastor dela ou se ali é um leão. Ela está tudo embaçado, está tudo perdido. Então ela é totalmente cega. E nessa cegueira dela, você já prestou atenção que a gente no século XXI, tão conectado com as redes sociais, internet de não sei quantos gigas, tem gente lá na minha empresa que tem lá de 1 tera, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, você está doido, não existe. Existe, André, eu já tenho esse plano. Eu falei, gente, que coisa louca. Você é tão conectado. E você já prestou atenção como as pessoas estão tão cegas no mundo? Tão cegas de si mesmo? Tão orgulhosas, tão prepotentes? Estão olhando para o seu próprio umbigo? Não olha para o próximo? O próximo, para que o próximo? Eu tenho que atropelar o próximo. Eu tenho que viver para mim mesmo. Já parou para pensar? A miopia acontece no mundo e Davi está falando num texto há praticamente 3.000 anos atrás. E aí você vê, a ovelha, ela é teimosa. Ela quer ir, ela não enxerga. Ela não sabe o que está acontecendo em volta. O que ela faz? Ela vai para aquele sítio. Por isso que muitas vezes ela caía onde? No abismo. Por isso que Jesus fala, eu deixo as 99 e vou atrás daquela perdida, para ela não se perder e cair no abismo. É isso. E aí você vê que ela é teimosa, que o pastor está lá puxando e a bichinha está lá se estribuchando, mesmo não tendo presa, não tendo garra, não tendo nada, mas ela está reclamando. E está reclamando da vida. E nós somos a mesma coisa. O Deus nosso, o nosso Jesus, ele está falando, não vá para aí, não vá pular, fique parado, faça o que eu estou mandando. Eu sou o bom pastor, está em João capítulo 10. E aí a gente fica o quê? Sendo teimoso. Não, eu sou dono de mim mesmo. Como eu escutei uma frase no TikTok. Eu sou dono do meu destino. Ah, é? Por isso que está um monte de gente perdida aí no destino. Não consegue se encontrar. Está tudo perdido. A sociedade perdida aí. Aí você vê assim, ela não tem senso de direção e ela tem um perigo. Sabia que a lã dela dá dinheiro? Mas ela tem um perigo, a lã dela, porque ela é pesada. E aí o pastor, ela tinha que cuidar, fazer barulho para aquela ovelha não se distanciar das outras ovelhas. E aí nesse barulho, ele tinha medo dela cair no rio. Porque se ela cair no rio, a lã é pesada. E ela, como não sabe nadar como o urso, como tantos outros animais, um leopardo, ela fazia o quê? Se caísse na água, a lã pesava, encharcava aquela lã, ela afundava e morria. Já parou para pensar que nós somos muito parecidas? Muito parecido com isso? O perigo está ali na frente. Nós temos o peso do pecado. A gente gosta do pecado. O pecado é prazeroso. Nos traz felicidade. Nos traz uma alegria, uma satisfação. E a pessoa, ela está
indo para o rio, e Jesus está falando, não vá para aí. E aí a pessoa gosta tanto do pecado que ela vai para aquele rio, para aquele mar, ou seja o que for. E quando entra, a pessoa só vai afundando, 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 que aí a gente chama de o quê? A morte. Que é tão famosa morte espiritual. É esse que é o contexto que quando a gente vê Davi falando nessa situação, o Senhor é meu pastor e nada me falta, nada me faltará, ele está no contexto seguinte, calma aí, André, se eu estivesse vivo e estivesse ao seu lado, eu ficaria de boca aberta. Como vocês têm GPS, vocês são conectados no carro e tem GPS e vocês se perdem. Vocês precisam do Google Maps. Vocês são conectados em tudo. Vocês conversam com as pessoas e vocês desorientam. Vocês têm a palavra de Deus e vocês não sabem qual é a pior ameaça da vida de todos nós. E aí você pergunta, André, qual é a pior? Como ovelha, qual é a pior? O pecado, a dor e a morte. O pecado que a gente leva e a gente se sente pesado, angustiado. A gente muitas vezes acorda com o pé direito, mas a gente acha que acordou com o pé esquerdo. E a gente não consegue sair sem brigar, sem reclamar, sem fazer nada da vida. A dor da adversidade, dos problemas que acontecem na nossa vida. Aí a gente vê o tão mal que a gente tem medo, que é a morte. E aí minha irmã, grande sábia, não é convertida, mas ela me fala sempre quando conversa comigo, André, estou ficando velho. E uma coisa que eu tenho certeza agora, é que a morte chega para todo mundo. E essa é a grande verdade. Não tem como. E tem chegado para jovens, quando eu falo crianças, jovens, eu falo adolescentes, adultos e velhos. Para todos. E aí, nessa miopia espiritual, nesse perdido na nuvem, que é o nosso Drive, que você tem o Google Drive, com 200 gigas, então a gente tem essa nuvem, que a gente é perdido também, aí você vê assim, André, e aí, me mostre esse retrato. Como eu posso ter esse retrato de intimidade para saber esse primeiro versículo? Aí Davi fala lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa que Davi começa aqui, ele não coloca um artigo indefinido. Um Senhor. Ele coloca o artigo extremamente definido. E ele coloca, se você olhar na sua Bíblia, seja ela escrita em papel, ou seja ela em telemóvel, no ecrã, você vai ver que está em caixa alta. Quer dizer, o Senhor, ali é o Iavé. Iavé é um nome impronunciável. A gente inventa, a gente fala Iavé, Javé, Iaué. Aí tem várias pronúncias, mas é impronunciável. A gente não consegue. Se você conversar com o próprio judeu, você não vai conseguir saber dele a pronúncia correta. Por isso que eles evitam de falar o nome de Deus em vão. Porque ele é um nome tão magnífico, tão digno de honra e glória, que eles não podem, não conseguem pronunciar como a gente fala. Ai, meu Deus do céu, caiu uma folha. Ai, meu Deus do céu. Eu tropecei. Ih, meu Deus. Eu tive medo. Ai, meu Deus do céu. A gente tem sensações e a gente usa o nome de Deus de qualquer maneira. Mas aqui Davi está colocando o Senhor, o Iavé. E quando ele coloca aí o Iavé, esse artigo definido, e coloca esse Deus que tem um nome impronunciável, ele está falando o seguinte, olha, é um Deus autoexistente. O que é isso autoexistente, André? É um Deus que existe há muito tempo. Como assim? Nessa altura de Davi, existiam muitos deuses. Muitos outros deuses com letra minúscula, com um desenho bem pequenininho. E Davi aqui, ele está mostrando o seguinte, olha, o Deus de vocês, Israel, o Deus de vocês, Judá, o Deus de vocês, Canaã, o Deus de vocês, seja quem for filisteu, o meu Deus,
O meu Deus, ele é autoexistente, ele é eterno, ele criou todas as coisas, ele tem todo o poder, ele cuida de mim. E muitas vezes a gente não consegue falar esse versículo sem pensar o seguinte: Deus, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar neste dia. Mas quando a gente abre a porta do carro para ir para trabalhar, a gente já fala assim: Deus, eu vou tomar essa decisão. O Senhor segura um pouquinho que essa decisão é minha. E o Deus autoexistente, que ele tem o controle de todas as coisas, tanto no passado, no presente e no futuro, ele fica de lado. E aí a gente vai vendo o seguinte: quem pode me salvar? Quem pode me proteger? Se segura nas redes sociais para ver que se vão te proteger, vão jogar pedra em você, vão te criticar, vão colocar um dedo bem rijo, assim, ó, rijo assim para frente de você e vai falar mal de você. Aí você fala assim: André, então quem é esse Deus? É o pastor. Ele é o bom pastor. É aquele que ele, nessa situação de pastor, a gente observa o seguinte: o pastor, ele cuida, ele protege, ele conduz. E aqui, pastor, por favor, pare de colocar Deus ou Jesus, o bom pastor, como está em João 10, na mesmo patamar que eu. Mesmo patamar de qualquer igreja batista, de qualquer igreja do mundo. Pare com isso. Nós somos inferiores. Nós somos nada. Nós somos pó. Quem é tudo é o bom pastor Jesus Cristo. Não existe outro igual. Ele se intitulou: Eu sou o bom pastor. Acabou. Então, se você olha para o pastor e vê defeitos no pastor, não está fazendo certo olhando para o pastor e vendo defeitos em Jesus, porque Jesus é perfeito. Ele não tem erro. Ele é autoexistente. Antes da criação de todas as coisas na face da terra, não existia nada. Jesus já é Deus. Então a gente fica nessa situação. Eu vou comparar com o meu pastor. Para! Jesus é incomparável. E aí nessa situação a gente fala: quem é ele? É o bom pastor, aquele pastor que realmente é autoexistente, é o pastor que me conduz para pasto verdejante, que me leva para o descanso, mas é um pastor que ele é poderoso. Mas sabe o que ele é também? Pessoal, é isso que Davi está ensinando. O Senhor é meu pastor. Meu. Ele não está falando é o vosso, ele está falando é o meu. É pessoal, é tomar uma posse, falar: ele vive em mim, ele cuida de mim, ele tem aquela proteção para mim, aquele cuidado especial. Não é um pastor que, ou um Deus vingativo, um Deus, vamos dizer assim, um Deus totalmente isolado, como a gente vê na filosofia teísta. A gente vê isso tudo aí, o seguinte: um Deus tão distante, tão impessoal. Não, o nosso Deus é pessoal, é um Deus conectado. Você é conectado com a internet? Então se conecte com Deus. Conecta. Fica no scroll aí o tempo todo, vendo. Eu gosto de ver às vezes aquelas bobeiras que ficam dando risada. Eu gosto de ver, mesmo não gostando de montanha-russa, eu gosto de ficar olhando e sentindo a emoção, o frio na coluna da montanha-russa. Aquela montanha-russa descendo, mas não gosto. Mas na hora que eu tenho que conectar com Deus, ele fala assim: é agora, parou tudo, eu vou fazer o que ele quer fazer. Ele mandou. E hoje não somos assim. Parece que Deus é a lâmpada do Aladim. A gente só esfrega a lâmpada e Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Porque eu tenho que ser próspero. Porque eu tenho que ser vencedor. E se eu não for vencedor, as pessoas vão falar que eu sou amaldiçoado. As pessoas vão falar que eu não dou dízimo. As pessoas vão falar que eu não oro. As pessoas vão falar que eu não subo no monte. As pessoas vão falar um monte de coisa de mim. E desculpa. A palavra está falando: o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, ou nada me falta. Quando fala nada,
Na nossa sociedade, você já parou para pensar direitinho? Que a nossa sociedade, ela fala assim, olha, amor, eu ia bater no carro, mas do nada eu fui livre. Tive um livramento. Olha aí esses adolescentes. Eu ia ter um exame, mas do nada o professor não foi. Tudo é do nada. Parece que a existência é do nada. A criação é do nada. Eu recebo alguma coisa do nada. A sociedade pagã, a sociedade aí fora, é do nada. Mas nós que somos cristãos, o nada nosso tem um grande nome. Pastor, Yahvé, Jesus Cristo. É isso que a gente não entende. Quando fala nada aqui, é quando você... Maria, pode colocar para mim, por favor? Quando você vê lá em Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Versículo... Eu vou logo no versículo 8. Depois você... versículo 8. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 8. Está lá. Assim passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, da Eleate e de Ezoim, Geber. Voltamos a seguirmos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor... Calma aí, desculpa. 2,7, desculpa, Marinha, é 2,7. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Davi colocou, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Isso aqui no tempo passado. Agora a gente vai lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo de 7 a 9. Já chegou aqui? Porque o Senhor, seu Deus, o Deus de vocês, os fará entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada. O nosso Deus, o nosso bom pastor, nem no passado, nem no presente e nem no futuro vai deixar faltar nada. Por isso que quando a gente fala, o Senhor é meu pastor, eu falo com toda gratidão no meu coração, rasgando meu coração, adorando Ele, não é por causa só de um atributo de poder, onipotência, onisciência, saber de todas as coisas, é porque Ele cuida de mim no passado, no presente e no futuro. Esse é o pastor. Esse é o nosso pastor. E aí a gente fica nessa situação pensando sempre assim, quem vai me proteger? Quem vai cuidar de mim? Está aqui a resposta de Davi. O pastor. Muda o sentido do nada que a sociedade ensina, que o nada é como se a gente fosse perdido, desorientado, desconexo. Mas não, o nosso nada, ele é pessoal, ele é íntimo. E quando a gente fala em intimidade, a gente está falando da pessoa do Espírito Santo. A gente está falando daquela pessoa que está dentro de mim, está dentro de você, que está ali conversando contigo, tentando, falando para você mudar o seu coração, a sua mente, a sua alma, e você começar a parar de pensar em si próprio e começar a pensar como Davi pensou num Deus todo-poderoso, extremamente poderoso, mas um Deus pessoal. E é por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará ou nada me falta. E aí, o teu versículo 2, mas acho que já está adiantado. Mas só vamos no versículo 2 rapidinho. Eu gosto, quando eu começo a falar, eu fico empolgado. E aí, ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Ele me faz. Você está vendo aqui? Deus, ele obriga, ele está mandando, ele está falando, ó, estou dando uma ordem, eu vou fazer você repousar, descansar no meu pasto, o meu alimento, sou eu que vou fazer. Não adianta você descansar no dinheiro, não adianta você descansar na profissão, não adianta você descansar na família, não adianta você descansar em si mesmo, porque você nunca vai descansar. Você sempre vai estar cansado. Não adianta comprar um colchão, comprar uma almofada, comprar coxa, comprar edredão, comprar o que você quiser. Você vai sempre estar cansado se você não descansar em Deus. E se você aceitar o descanso dele. Por isso que Jesus falou, está cansado? Ó, vinde a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos, angustiados, ansiosos. Joga tudo para mim, que eu vou carregar isso. Se você está em algum desses sinônimos que eu acabei de utilizar, pega assim, ó. Deus, a tua palavra está falando que o Senhor faz repousar. É o Senhor. O Ezinho está bem maiúsculo aqui, está no início da frase, mas o Ezinho é o Senhor, não sou eu. Ele me faz repousar. É o Senhor que faz repousar. Então Jesus também falou que é uma promessa, que todo mundo que está cansado, sobrecarregado, oprimido, angustiado, ansioso, tudo que tem que é para jogar para ele. Jesus, está contigo, por favor. Eu te agradeço porque o Senhor é o meu bom pastor. Muda o sentido da vida. Se você procura sentido na sua vida, você muda agora. É a chaveta. É a chaveta que a gente fica procurando sentido em montes de sítios. Mas a gente nunca acha esse sentido. E o sentido que Deus está falando, olha, o sentido que eu estou dando é que você vai descansar, André. E vai descansar no meu momento, na minha altura, do meu jeito. Não é do seu jeito. E aí muitas pessoas, como assistir séries na Prime, na Netflix, na HBO e tantas outras, aí vê aqueles filmes onde Davi e tantos outros pastores no tempo do Antigo Oriente, aqueles pastos todo verdinho. Por favor, aquilo é uma grande mentira. O Antigo Oriente era um deserto, pessoal. O verde aqui, pastos verdejantes aqui, na Judéia, não tinha garantia de ter verde, não. Para você ter ideia, no hebraico, é o mesmo sentido de oásis. Você sabe o que é oásis? Que a gente vê em filme, que é aquela miragem que a pessoa está andando não sei quantos dias e está lá quase caindo, e a pessoa, eu estou vendo ali, ó, uma palmeira, um coqueiro, uma pessoa abanando ali, um ventinho, um laguinho ali para beber uma água, uma sombra. É oásis, mas não é miragem. Nesse sentido, a ovelha tinha que confiar totalmente, sabe em quem? No pastor. O pastor ficava, ele sabia qual era o caminho. Por isso que ele ia lá com o bordão, o cajado, andando, fazendo barulho, e chamando, gritava, ia lá, chamava aquela teimosa, vem para cá, não vai para lá. Lá você vai cair no abismo, lá você vai cair no rio. Fica aí, vem. E aí ia conduzindo elas para onde? Para pastos verdejantes. O sentido muda todo. Quando a gente olha um filme e a gente acha que está tudo verde. A vida não é toda verde. A vida é um deserto. É um deserto que a gente luta todos os dias para beber uma gotícula de água. Todos os dias a gente quer um manazinho. E Deus não deixa a gente sofrer. Porque Ele sabe até o nível da nossa luta. E aí, quando Ele sabe o nível da nossa luta, Ele vai lá e, ó, André, eu não estou falando que você vai ter todas as benesses. Você não vai ganhar na Euromilhões. Mas eu vou te dar o sustento de cada dia. É o pão nosso de cada dia, é isso. Se você quer pudim, se você quer um gelado, se você quer alguma coisa diferente do pão, vá no Pingo Doce e comprar. Porque Deus não prometeu isso. Deus prometeu pão nosso de cada dia. É pão e água. E Ele falou, eu sou o rio de águas vivas. Então, por favor, se essa teologia da prosperidade fica colocando na nossa cabeça e no nosso coração que a gente tem que ser vitorioso, tem que ser rico, me desculpe. Você está indo para o inferno.
E Deus, Davi está nos ensinando aqui, ó. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quer dizer o seguinte, olha, o trabalho do pastor de Deus é árduo. Sabia, André? As ovelhinhas que eu cuidava, todas teimosas, todas míopes, todas chatas. E aí você imagina esse Jesus que está à destra do Pai em glória. E aí eu, uma pessoa chata, que às vezes quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando birrento. E aí chega um momento que a gente quer fazer uma coisa e Jesus fala, com aquele amor, aquela voz tão doce, fala, não faça isso. Você só está morrendo. Não faça. Você está errado. Mas a sociedade fala que é assim. A sociedade não sou eu. Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas escutam minha voz. E elas me obedecem. E aí você fica assim, gente, que loucura. E aí Davi continua, leva-me para junto das águas de descanso. Aí você vê que, novamente, ele quer refrigerar a nossa alma que é angustiada, que a nossa alma é tão ansiosa, a nossa alma que é tão agitada, a nossa alma que ela parece uma montanha russa. A gente sobe feliz, inicia um dia feliz, chega no meio do dia, mais ou menos, e quando a gente olha aquela altura daquela montanha russa e fala assim, que loucura que eu fiz. E aí você desce a 300 km/h e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí ele fala, não, eu não vou trazer essas emoções tão grandes para você, André. Fica tranquilo. Eu vou te levar, ó. Se você quer emoção, calma, fique tranquilo. O meu objetivo é refrigerar sua alma, é tranquilizar sua alma. Se a sua alma está angustiada, está ansiosa, está que nem essa montanha russa, não. Agora você vai andar, sabe aonde? Naqueles cavalinhos de criança. Você vai subir no cavalinho e vai ficar, a musiquinha toda, e você rodando a 5 km/h, bem tranquilo, e sua alma vai ficar mais em paz. E aí a gente utiliza aquele versículo da forma correta. A paz que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente. Está vendo como você, quando trabalha bem com a Bíblia, a sua vida, ela para de ser olhada para os outros e você começa a olhar para Deus. Você não olha mais para o seu umbigo e o mais importante é o que Deus fala, o que Jesus, como bom pastor, está nos ensinando. Aí a gente começa a ver o sentido da vida, não como uma vida desgraçada, onde eu acordo segunda-feira reclamando, de novo segunda-feira, que vida cruel. E aí quando você chega na sexta, você fala, que loucura, vou aproveitar a vida ao máximo. E aí quando chega domingo, você entra em depressão e você começa a dar patada na sua família, porque segunda-feira começa de novo. E esse é o ciclo da vida. Então, como eu falei, a vida é desértica. Mas o único que tem o oásis que pode refrigerar a nossa alma e dar o pasto verdejante para que a gente possa se alimentar é Jesus Cristo. Então, para não se delongar, semana que vem a gente vai continuar e eu vou falar as promessas que tem no Salmo 23 também, tá bom? Então, Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial. Agora vai começar, vamos para o momento da ceia do Senhor, por isso que eu não quis me delongar, mas muito obrigado pela tua palavra, para ela tornar viva nos nossos corações e mente, para que a gente saia modificado daqui, para que a gente possa participar da ceia sabendo que nós temos um bom pastor, aquele que se sacrificou por ovelhas perdidas, teimosas, torpes, loucas, que nem eu e todos que estão aqui sentados e todos que vão assistir esse vídeo. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, por tudo que o Senhor se apresenta, se revela na tua palavra. Então, muito obrigado, e obrigado pelo Senhor ter ressuscitado ao terceiro dia, e o Senhor está à destra do Pai, com todo o poder e glória, e sabemos que o Senhor voltará e vai levar as suas ovelhinhas para a casa do Pai. É assim a nossa oração, em nome de Jesus, amém.